Olá pessoas, bom dia. Sou Charles, Sociologia, Filosofia e História da Arte, com mais um vídeo, nosso novo projeto para abordar algumas temáticas importantes para os seus certames e concursos. Bom, em uma conversa breve com uma amiga ontem, de letras, a professora Bárbara, o nome já diz tudo, né? E um aluno também de um cursinho preparatório, tivemos uma indagação sobre o limiar das revoluções técnicas hoje. Então, as primeiras revoluções de 1750, onde houve a questão da mecanização com a energia a vapor e energia hidráulica. A segunda revolução, em 1870, com a ideia da energia elétrica, produção de massa em série, uma massificação do espaço e do comércio. Século passado, por volta de 1946 a 1950, pós Segunda Guerra Mundial, com a ideia da tecnologia científica, agregando a energia nuclear e posteriormente outras ideias de máquinas automatizadas, onde também houve a questão de precarização do trabalho, mais ainda agravada. Temos agora uma quarta onda tecnológica que vem se desenvolvendo já desde o começo do século XXI, ou seja, chegando hoje a 2 décadas dela em processo. Não estou aqui para fazer uma alegação sobre o porquê devemos questionar a inserção dos seres humanos na tecnologia ou na era digital, já que essa quarta onda vem muito com biotecnologia, nanotecnologia, robótica, a questão de processos independentes, autônomos. As impressoras 3D estão aí revolucionando a questão de estética e de arte, mas também a questão de próteses que se agregam aos seres humanos, permitindo manter atividades esportivas, lazer e também trabalho. Eu falo de uma questão de vincular essas benesses a todos, coisa que nunca houve nas antigas revoluções e que eu vejo que não vai também ser tão facilitada agora. É raro os alunos chegarem para mim com uma lógica bem desenvolvida sobre essa articulação de ideias. É raro, mas os que aparecem mostram uma certa maturidade com relação a isso. São preocupados com o futuro, pois a informação está cada vez mais agregada à nossa vida. A tecnologia de hoje, da quarta onda, ela é muito mais para o nosso bem-estar, ou seja, ela não é só técnica que suplanta a natureza. Ela pode vir também a suplantar o ser humano. Vejo muitas máquinas que são até muito mais delicadas no processo humano, mais do que os seres humanos mesmo. E seres humanos que são robotizados por rotinas são bem abruptos, então bem tolhidos de sua própria humanidade e sentimentos. Então fica uma inversão. O que era para ser frio fica humanizado, o que era para ser humano fica frio. Então essas dilemáticas podem ser por nós absorvidas facilmente no dia a dia, nas rotinas. O isolamento mostrou isso. No isolamento, somos muito mais apegados às telas, às tecnologias, do que aos outros seres humanos, os nossos semelhantes. Não temos diálogo, temos até uma resistência por parte de alguns. Entretanto, as políticas hoje também não são de associação, de integração, e sim de interatividade. Ou seja, o mundo digital nos comanda cada vez mais, até mesmo na afeição. Dizemos que temos amigos pelas telas. Não vou questionar isso, pois eu não figuro nesse tipo de tela. Eu figuro presencialmente. Mas há quem vive isso e diz que tem liberdade de interagir e até de aproximações pela tela. Então essas benesses podem nos dar também uma outra ideia de exclusão. Quem não tiver o acesso a esse tipo de meio digital será também excluído socialmente e também economicamente. Fala-se muito que o emprego remoto, a questão da distância, o ensino EAD é o futuro. Está sendo muito presente, mas ainda será desenvolvido mais ainda, graças a essa onda muito mais diversificada da tecnologia pela quarta onda. Mas a preocupação também é essa. Quantos serão os excluídos? Quantos serão os despossuídos cada vez mais? Fala-se de alienação do trabalhador. Tá bom, a produção está alienada. Mas e quando o ser humano se aliena nele mesmo, dando para uma máquina a condição mais primordial de berço, que é a socialização? Então,
fica aqui a dúvida sobre o que seremos nós, criaturas ou criadores dessa ideia de nova revolução tecnológica, informacional e também digital. Eu tenho preocupação com isso, sobre as trocas de funções, a ideia de não termos o controle pleno da informação e sim sermos por ela regido. Horários, rotinas, metas, procedimentos. Então, a ideia é essa, repensar. Não como Isaac Asimov, que nos anos 50 trabalhou a ideia de uma literatura que visualizasse essa questão de quem somos nós ou por que estamos fazendo isso. E criou as 3 leis. A ideia de que a máquina não poderia suplantar o ser humano. Ou talvez alguns mais radicais pensassem na visão de Matrix, onde seríamos escravos das máquinas e nos rebelaríamos contra elas. Não estou falando isso. Estou falando que as discussões são mais além do que nós vemos. São essenciais e não meramente técnicas ou funcionais. Então fica aqui o abraço, o desejo que vocês façam essa reflexão e nos próximos vídeos teremos uma outra ideia referente a essa e anteriores, que é o nosso futuro, a parte técnica e aplicada do que produzimos e utilizamos. Fique com Deus e até mais. Tchau!